Êxodo capítulo 12. Meus irmãos, eu tenho buscado meus filhos, a minha filha no colégio, minha filha do meio, Ana Clara, e eu fico... Pastor Alex também está aqui, seja bem-vindo. Pastor Alex mora em Toledo, irmão. Qual foi a última vez que você foi na praia? Você está perdendo seu tempo, o cara tem casa lá na praia, quase dentro de um parque estadual lá, com tudo, irmão, tudo. Você pode pescar e já come o peixe na hora, não precisa nem levar nada, só leva o limão, né? É bom levar o limão. Tem também? Não leva nada, só ir. Todo mundo é bem-vindo, né, pastor? Aí, me aguarde lá, viu? E aí eu vou buscar a minha filha e eu fico observando os adolescentes saindo e eles saem, adolescente é mó barato, né? Que eles têm umas conversas, né? E eu fico observando, eu estou ali olhando, aí saiu uma galerinha, os meninos assim, uns 12 anos, e eles começaram a trocar ideia, ela falando, e eles estavam marcando um encontro mais tarde. Aí o menino falou assim: então, mano, 2 horas nós se encontramos aqui, viu? Aí o outro: pode pá, mas se pá. Aí eles lá conversando, aí na que foram embora, despedir. Então, mano, 2 horas, hein? Se pá, pode pá. E aí eu fui com aquilo na cabeça, né, irmão? Tentando entender esse linguajar, tá? Se pá, pode pá. Sabe o que eu descobri? Que se pá é se Deus quiser. E o pode pá está confirmado, é dual. Então, irmão, já arrumei uma linguagem aí para trocar com os caras, mano. Se pá, você vai pro céu. Pode pá que você vai. Achei mó barato, cara. Falei: rapaz, os caras estudando inglês, sabe nada, hein? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá. Êxodo capítulo 12, versículo 21 ao 28. Eu estou aqui na Almeida. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até de manhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos destruir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Meus irmãos, a Páscoa é uma das celebrações mais antigas e significativas na vida do povo de Deus. Eu acredito que você conhece um pouco dessa história, mas deixa eu introduzir você nela. Aqui, a origem dessa história trata-se das raízes da libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Mas mesmo depois de tantos anos, essa história ela ainda continua sendo uma lembrança poderosa
do amor e da fidelidade de Deus para com o seu povo. Então vamos lá. O povo de Deus está cativo no Egito. O povo de Deus está sofrendo no Egito. O povo de Deus está sendo humilhado no Egito, massacrado no Egito. Até então, o Egito era uma potência mundial. Era um país riquíssimo. Era um país que mandava em muitos outros países, em muitas outras nações. Os egípcios costumavam ter deuses, fazer das coisas Deus, e o próprio faraó, ele se intitulava como um deus egípcio. E eu acredito que uma das preocupações do povo de Deus, daquele povo mais firme em Deus, naquele povo que constantemente meditava na palavra e aguardava uma resposta da parte de Deus, a preocupação se dava é que muitos dos hebreus, do povo que Deus ama, que Deus amava, esse povo estava se corrompendo com os deuses do próprio Egito. O povo de Deus se corrompendo com os deuses dos egípcios. Então, chegava em determinado momento que era comum identificar, um hebreu, mas olhar para ele muito parecido com um egípcio, porque a cultura, a maneira de se vestir, de se comportar, a maneira de cultuar ao seu Deus, era própria dos egípcios, e nós sabemos que o povo de Deus sempre teve uma maneira específica para cultuar o único Deus, o Deus de Israel. Trazendo para nós hoje, nós temos uma maneira de cultuar o nosso Deus. As pessoas percebem, sabem como nós cultuamos o nosso Deus. Mas nós sabemos que se não tomarmos cuidado com isso, nós começamos a ficar muito parecidos com as pessoas do mundo, que adoram tudo e a todos, e mistura e faz uma bagunça. E a palavra de Deus diz que Deus não troca, Ele não libera, Ele não compartilha a sua glória com mais ninguém, é dele, exclusivamente dele. Então a minha e a sua adoração tem que ser exclusivamente dele e para ele. E eu quero melhorar isso para você acordar o seu vizinho e diga assim para ele assim, a sua adoração, cutuca ele. Rapaz, pensei que esse jacaré ia me morder. A sua adoração precisa ser exclusiva dele e somente a ele. Amém, irmão? Glória a Deus. Então esse povo vem passando por situações difíceis, até que em um determinado momento Deus ouve o clamor de parte desse povo, filho. O povo estava cansado, triste, chateado, e alguém começa a clamar, e o clamar aqui é, alguém começa a orar, e Deus ouve a oração. Então Deus fala, vou tirar o meu povo dessa situação, eu vou tirar o meu povo dessa escravidão, o meu povo deve me adorar. Tanto é que, quando Deus, ele dá uma mensagem ao homem chamado Moisés, para que tire o povo do Egito, Moisés fala, mas o que eu vou falar para o faraó? Fale para faraó que você vai tirar o povo para ir me adorar no deserto, para ir me adorar em uma terra. Ou seja, Deus não aceita que você adore qualquer outra coisa que não seja Ele. A sua adoração tem que ser somente a Deus. Muito bem, nós conhecemos essa história. Moisés vai, fala com o faraó endurece o coração, Deus endurece o coração de faraó, para tratar até mesmo com o seu povo. Então Deus envia pragas e mais pragas, e mesmo assim, aquele homem faraó, os egípcios ficam nervosos, ficam reticentes, ficam com o coração endurecido, e não liberam o povo, até que o dia D chega no Egito. E qual é o dia D? É o dia em que Deus diz o seguinte, vou liberar um anjo da morte, e todo primogênito morrerá. Palavra difícil, hein, irmão? Enquanto está vindo praga, enquanto está tendo aquela, porque Moisés fazia algo da parte de Deus que encantava os egípcios, que os egípcios ficavam atônitos, os próprios magos, os feiticeiros ali do Egito faziam coisas também que roubavam a atenção dos egípcios. Mas quando fala matar primogênito,
o dia D chegou. Então a instrução de Deus para o seu povo é o seguinte: ei, pega um cordeiro sem mancha, um cordeiro que não seja doente, pega o seu melhor cordeiro, o que você tem de melhor no seu animal, no seu rebanho, imola ele, mata ele, derrame o sangue na bacia. Depois de derramar o sangue, esparge o sangue nos umbrais da porta, ou seja, passe o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar, e quando ele passar, a casa em que tiver os seus umbrais manchada com sangue, o anjo vai entender que essa família pertence a Deus. A noite chegou. Enquanto a noite chega, uma instrução do povo, de Deus para o povo foi: entre para suas casas. E nesta noite vocês precisam celebrar a melhor ceia, a melhor Páscoa. Nesta noite vocês precisam celebrar a melhor festa em família. Mas vocês não podem celebrá-la de qualquer forma. É preciso muito entendimento, muito discernimento, porque enquanto vocês estiverem aqui celebrando, o anjo da morte vai estar passando. Preparem-se, vistam a melhor roupa, amarrem as suas calças com cinto, fiquem preparados, porque a qualquer momento vocês vão partir. Eu fico imaginando, queridos, o povo de Deus, porque para quem tem fé, simples, você tem fé, né? Você fala para o camarada assim, que é cheio de fé: rapaz, segundo a palavra de Deus, Deus vai te honrar muito. O homem e a mulher que tem fé, o que ele fala? Eu creio. E ele começa a se aplicar para ser honrado, sim ou não? Aquele que não tem fé, amém, valeu. Aplicação, Deus disse, então Deus vai fazer. Mas quem tem fé, ouve, recebe e se prepara. Eu fico imaginando que teve alguns que se prepararam, amarraram os cintos, entraram para suas casas. Eu acredito que teve outros que entraram para casa, fizeram a ceia, mas não amarraram cinto nenhum. É possível, embora o texto não fale disso, mas é possível no meio de uma multidão de pessoas. O fato é que, enquanto eles estão em casa, comendo a Páscoa, com os pães asmos, pães sem fermento, com as ervas amargas, enquanto eles estão saboreando aquele momento em família, enquanto eles estão contando para os filhos: olha, vocês viram o que Deus fez, os milagres que Deus já fizera, vocês estão entendendo? Lembra quando Deus falou com Abraão, vocês lembram, está se cumprindo. Eu fico imaginando aquela noite naquela família, e eles comendo aquele cordeiro assado, porque a instrução foi: o sangue passa nos umbrais, e o cordeiro vocês precisam assar. Foi noite de churrascada na casa dos hebreus. Enquanto os hebreus estão em churrasco dentro de casa, há um clamor entre os egípcios, há um pranto, há um choro, há uma dor, a alma geme. Faraó geme, porque quando ele vai no aposento do seu filho primogênito, ele está morto. O anjo da morte passou. Se você ler o capítulo 12, fala que até quem estava encarcerado, aquele egípcio que era bandido e foi preso, estava preso, o anjo da morte passou lá na casa dele e matou o filho primogênito dele também. Não escapou ninguém, a não ser aqueles que tinham o sangue nos umbrais das suas casas. Faraó, então, já todo desconsolado, entendendo que aquilo era Deus, e contra Deus não tem como, não há como lutar contra Deus, não há como batalhar contra Deus, não há contra ir, não tem como ir contra a vontade de Deus. Então Faraó cede, e Faraó diga:
pega o seu povo, vai adorar ao seu Deus. Os egípcios, se você continuar a ler o texto nas suas minúcias, você vai ver que os egípcios falam: vai logo, não perde mais nem um minuto, vai logo. Eles estavam com medo de morrer. Sai daqui logo. Faraó, muito inteligente, fala para Moisés: mas antes você me abençoa. Está no texto. Moisés abençoa Faraó, e o povo começa em uma caminhada. Mas no meio do povo de Deus sempre tem os mais inteligentes, sim ou não? Não que os outros não são inteligentes, mas sempre tem aqueles inteligentes mais audaciosos. E esses entenderam a palavra de estar preparados, estar prontos, estar com os cintos amarrados. Então, como eles já estavam preparados para partir, deu tempo de passar na casa dos egípcios e pegar uma louça de ouro, uma louça de prata. Deu tempo de passar na casa dos... A Bíblia conta, está lá. Pegaram bacias, vasilhas de ouro, de prata, despojaram os egípcios e foram cultuar a Deus, conforme o texto nos ensina. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que esse animal, esse cordeiro que foi morto, que Deus pediu para que matasse, Deus, ele ordena aqui esse sacrifício. Deus ordena aqui que o sangue desse cordeiro seja passado na parte superior da porta das casas. E o que significa isso? O que representaria isso? Era o sinal de que os umbrais, como eu já disse, a casa que tivesse esse sinal, tinha a proteção de Deus. Trazendo para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, quando ele derrama o seu sangue, o sangue derramado de Jesus, na verdade, é a realidade do que essa história fez como um pano de fundo, porque João diz que Jesus é o Cordeiro, o sangue de Jesus derramado, é este sangue poderoso para me blindar, para me purificar, para me guardar. Agora, o passar nos umbrais da porta, é eu aceitar este sangue como sendo um sangue remendor, redentor, que me lavou, que está me lavando, que está me purificando, e há de me blindar até o grande dia da sua volta. É o sangue de Jesus. Então essa história aqui, que representa o povo de Deus saindo para viver uma vida e experiências poderosas com Deus, está fazendo menção ao Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Então quando eu e você, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos este sangue purificador nas nossas vidas. Você está aí comigo? Vira para o seu vizinho e vê se ele tem o sangue na testa. Eita heresia boa, hein? Não, você consegue enxergar o sangue de Jesus na vida dele? Você consegue? Você consegue olhar para o seu irmão que você vem aqui e se relaciona com ele, e você vive com ele diariamente, e as atitudes e as ações dele mostram para você que ele foi lavado no sangue de Jesus? Nós sabemos que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, isso é fato. Nós fomos comprados por bom preço. Que preço? Preço de sangue, o preço de Jesus. A pergunta é: quem é que submete a esta compra? Quem é que se submete ao dono? Quem é que se submete ao seu Senhor? Aí está a grande dificuldade, porque você tem um dono, eu tenho um dono. Nós fomos comprados. Se eu fui comprado, eu pertenço a alguém, sim ou não? Que isso, pastor? Eu não pertenço a ninguém. Eu pertenço a mim mesmo. Não, agora eu casei, eu sou da Luciana. Até aí está errado, porque é ela que é minha, porque é ela que está no meu nome. O sobrenome dela é Monteiro, o meu é Amorim.
Pega lá a certidão de nascimento e vê qual o último nome que está no dela. Monteiro Amorim, então ela é minha. Já no caso do meu cunhado Jefferson, eu não sei se o Maurício correu esse risco, o sobrenome do Jefferson é Monteiro. A mulher dele colocou ele no nome dela. Brincadeira. Você tem um dono. Por que é que Deus tirou o povo da escravidão dos egípcios? Porque Deus não negocia a sua propriedade com ninguém. Faraó tentou escravizar o povo deixou-se ser escravizado, porque tem isso também, constantemente o mundo quer nos escravizar, sim ou não? Constantemente o sistema quer nos manter escravos, sim ou não? Sim, Satanás quer nos escravizar com o pecado, sim ou não? Sim, a questão é, você se deixa ser escravo? Porque Deus não negocia a sua propriedade com ninguém. Você foi marcado com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus fora derramado sobre mim, sobre você. E quando eu e você falamos assim: ei Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Ei Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Jesus, a minha vida. O que está acontecendo nesse momento, meu irmão? Está acontecendo no mundo espiritual um reconhecimento de paternidade. Você tem um Pai, você tem um dono, você tem um Deus, e esse Deus não negocia a sua propriedade com ninguém. Amém. Por mais que o mundo, Satanás, o sistema tenta se apoderar de nós, não consegue, porque nós já temos um dono. Jesus, com seu sangue derramado na cruz, assinou o testamento, lavrou o testamento dizendo: você pertence a Deus, você é de Deus, você não é simplesmente uma criatura que fora criada pelas suas mãos, não, Ele te criou, Ele te gerou, e agora assinou como propriedade exclusiva dEle, através do seu sangue. Aleluia, glória. Isso não é bom, irmão? Oh, irmão, a gente tem que pegar essa palavra com fé assim, estufar o peito para frente assim, diante do mundo, diante do pecado, diante de Satanás, não diante das pessoas, não, mas diante do sistema maligno, corrompido, diante de todas as interferências espirituais malignas. Eu preciso me posicionar como um filho que tem um pai, que tem uma propriedade, e eu sou exclusivo dele. Seu sangue foi derramado por mim, e quando o sangue foi derramado, eu aceitei, ele foi passado nos umbrais, agora o capeta não pode mais contra mim. Ele pode até tentar, o espírito da morte pode vir, talvez pode até matar o meu corpo físico, mas segundo a palavra de Deus, o meu espírito que é eterno, sempre vai estar descansando ao lado de Deus. Você está entendendo, irmão? Às vezes o nosso pensamento é muito raso sobre essas coisas, porque quando a gente vê alguém que morre, e a gente acha que acabou, morreu, e a gente olha, acabou, morreu aqui nessa vida, mas existe a eternidade, e aqueles que foram comprados pelo sangue, tem garantia de eternidade ao lado de Jesus. A Bíblia nos garante um banquete, a Bíblia nos garante uma Páscoa com Jesus. Irmão, eu fico imaginando o dia em que nós vamos estar naquela mesa, porque a Bíblia fala que vai ter uma mesa, e eu já vi gente dizendo que na mesa vai ter tudo. Pensa, irmão, vai ter problema no Rei do Cabrito. Aquela mesa, a Bíblia diz que nós estaremos ali com o corpo glorificado, então a comida não vai ser essa. Não é possível que seja essa. Mas se for comidinha boa, hein, irmão? Faltou a coca. Vai ser uma mesa, um banquete celestial. Eu acredito que ao seu redor vão estar os anjos. Naquele dia o ministério de louvor não vai nem precisar muito se preocupar com ensaio, não vai precisar de ensaio, não vai precisar, por quê? Porque
porque ao nosso redor vai estar os anjos cantando aleluia, aleluia, a um só voz, a um só coro, aleluia, glorificado nas alturas, bendito nas alturas, aleluia, louvado seja o Senhor. É lógico, nós que também gostamos de adorar, crente é uma bênção, nós vamos entrar na conversa também, e nós vamos falar aleluia, glória a Deus, aleluia, vamos ajudar os anjos nessa canção aí também. E o banquete lá, se for aqui da CEP, irmão, não vai sair ninguém do lado da mesa. O geração futura, então, irmão, amarrados no altar, na mesa, glória a Deus. Mas essa certeza e essa viva esperança é só para quem discerne que o sangue foi colocado nos umbrais. Lembra que eu disse que o texto de Êxodo, ele fala, se você começar a ler do primeiro versículo do capítulo 12, a instrução de Deus para o povo é: se prepare, coloque sandálias, coloque o calçado, amarrem os cintos. Uma instrução de urgência, porque a qualquer momento isso pode acontecer. O que isso demanda para mim e para você espiritualmente? Nós não podemos vacilar, irmão, pode pá, nós não podemos vacilar. Nós temos que estar preparados. A qualquer momento a trombeta vai tocar, a qualquer momento um som de alarido irá se ouvir, a qualquer momento nós vamos ouvir a alma do homem sem Deus lamentando e chorando as dores da alma. A qualquer momento nós vamos ouvir esse som, e a gente precisa estar preparado, porque chegou o nosso grande dia de partir, assim como aconteceu com esse povo. Isso não é história de pastor para te manter dentro de uma igreja, isso é a palavra de Deus, para que você abra o seu entendimento espiritual. Aleluia, glória a Deus. Então, quando fazerem a Páscoa, tenham pressa, assem a carne, coma-la junto com os pães sem fermentos e ervas amargas. Essa refeição deve ser consumida rapidamente, porque a qualquer momento o nosso grande dia D vai chegar. Oh, irmão Roberto, eu espero por esse dia. Aleluia. Às vezes eu até oro, ora vem Senhor Jesus, mas eu olho para o meu vizinho, vem não, vem não, vem não, vem não. Eu olho para alguns amigos, vem não, aguenta um minuto, eu suporto, o sangue está no umbral, fica tranquilo, eu vou suportar mais um pouquinho, vem, aguenta. Mas aí às vezes você está meio almático assim, né, irmão? Meio ferido, meio colérico. Você fala: vem Jesus, e me leva e arrebenta com tudo. A qualquer momento. Então nós temos que discernir esse tempo de comunhão. Nós precisamos discernir esse tempo, o privilégio que nós tivemos de estar aqui sentados ouvindo a palavra de Deus. Por exemplo, a volta de Jesus para mim e para você que está aqui nesta noite, ela não será mais uma incógnita, uma surpresa. Ah, ele voltou. Para você e para mim não será mais uma surpresa, porque a palavra de Deus diz: estejam preparados, estejam preparados. Eu sei que nessa semana você vai comer muito chocolate, e se você ficar com dor de barriga, traz para nós que nós comemos. Mas que tal você dentro da sua casa tornar lembrado a Páscoa,
Não, pastor, já torna lembrar da Páscoa com o coelhinho, com a Garoto, com a Lacta, com a Ferreiro Rocher. Tem uns irmãos aqui que é só Ferreiro Rocher, irmão. Como diz minha esposa, Rochedo. Mas que tal você entrar para dentro do seu lar, sentar à mesa com a sua família e trazer à memória a libertação de um povo? Que tal você entrar para o aconchego do seu lar e trazer à memória o sacrifício de Jesus, o seu sangue sendo derramado para a purificação do seu e do meu pecado? Que tal falarmos para os nossos filhos tudo aquilo que o Senhor já fizera nas nossas vidas? Uma das coisas maravilhosas que eu vejo na palavra de Deus, de forma peculiar com o povo hebreu, é que a instrução de Deus para esse povo era sempre assim: ensine os seus filhos, para que os seus filhos ensinem os seus filhos, e para que eles não esqueçam que isso deve ser um memorial diante de mim. Hoje nós estamos diante de um memorial, celebrar a ceia do Senhor. Fazemos isso uma vez ao mês, mas que tal fazer isso dentro da sua casa? Não, pastor, mas meu esposo não é cristão. Você é. Não, pastor, mas minha esposa não. Mas você é. Não, pastor, mas meu filho não é. Mas você é. Asse o cordeiro para ele, asse o cabrito para ele, faça o churrasco, lembre do sacrifício de Jesus por você. Deus quer ser lembrado dentro da sua família. Deus quer que você o torne lembrado dentro da sua casa. E a Páscoa é um excelente momento para isso. A Páscoa não é o dia que você vai correr atrás do Judas para malhar ele. Quem já malhou o Judas? Ô irmão, já peguei uns Judas aí, hein? Enfiei bala. Eu me lembro que quando eu era adolescente, lembra, Alex? A gente amarrava um boneco. Coitado do Judas. Quando eu aceitei a Jesus, Fernando, lendo a palavra de Deus, eu descobri que eu era um Judas. E Deus não permitiu que me malhassem. Não é para malhar os Judas, é para tornar lembrado o dia da sua libertação. Amém? Assim como eu, quem era, para não falar endiabrado, endemoniado, antes de Jesus? O resto era tudo santo. Que bênção! Jesus nos libertou. Jesus me libertou. O inferno era garantia para mim. O fracasso, a derrota, isso já era garantia para mim. Parecia que já estava pré-determinado por alguém para mim. Mas quando eu entendi, quando eu discerni o sangue, uma mentalidade de vencedor foi ativada em mim. Uma mentalidade de conquistador, de temor, reverência, prontidão, foi ativada dentro de mim, e eu acredito que dentro de você também.
E eu creio que nesta noite Deus quer ativar isso aqui em algumas pessoas que estão entre nós. Chegou o dia de você ser uma criatura e se tornar um filho. Um sangue foi derramado por você, filho. Pare de viver como criatura. Pare de viver mendigando a atenção dos outros, a aprovação dos outros, sendo que você já tem o sim e o amém de Deus. Ah, pastor, mas quando é que eu cedo às demandas dos outros? É quando você não abre mão dos seus pecados de estimação. Você sabia que quando você peca, você está fazendo a vontade de alguém? Não é só a sua, é a sua e de mais alguém. Alguém que quer te ver na lama, alguém que quer te ver andando fracassado, cabisbaixo, alguém que quer te ver sem identidade, alguém que quer te ver caminhando sem direção, sem direcionamento, alguém que quer ver você como um andarilho espiritual. Sabe esses andarilhos que a gente vê por aí? Tem gente dentro da igreja andando espiritualmente assim, sem rumo, sem direção, sendo que a direção está aqui, a orientação está aqui, a bússola está aqui, tudo que precisamos é esta palavra. O que me cabe é discernir, entender e falar: não, eu quero ela, vivê-la, ajude-me a vivê-la, ajude a tornar parte de mim. Então chegou um tempo, irmão, de deixar de andar como criatura. Você é filho, um filho que teve para você, sobre você, um sangue derramado. E este sangue é o sangue de Jesus. A celebração da Páscoa nos lembra da libertação, nos lembra da libertação de um povo especial, mas também nós não podemos esquecer da obra salvadora de Jesus Cristo. Você crê nisso? Crê mesmo? Então olha para o seu vizinho e diga assim para ele: ô irmão, compra um ovo de Páscoa para mim, por favor. Por favor.